compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem com o tema preocupação, o inimigo a ser combatido. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 a 34. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra, que foi lida, ó Deus, fale aos nossos corações. Que Deus Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nós, para que nós descansemos nas Tuas promessas, para que nós descansemos no Senhor, para que possamos, Deus, através da Tua palavra, conseguir ter forças, ó Deus, para vencer o inimigo chamado preocupação. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. É o que nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem para combater o inimigo de todos nós, de todas as nossas famílias, um inimigo chamado preocupação. A preocupação é algo que milita contra nós, que milita contra a nossa alma, que milita contra a nossa própria família. Nós vamos ver os grandes problemas que a preocupação pode trazer para a nossa vida, o porquê não deveríamos nos preocupar e como podemos vencer esse problema que é a preocupação. O que seria a preocupação? Vamos tentar definir preocupação. A preocupação é um sentimento de inquietação, provocado por um ou mais fatores que são antecipados. A preocupação pode se manifestar em uma simples prevenção, mas o comum é que ela se manifeste em uma angústia de antecipar algo do futuro para o presente. Chamamos esse sentimento de ansiedade. Esse tipo de preocupação é um grande inimigo para nós, principalmente para os cristãos. Meus irmãos, nós então devemos lutar contra esse inimigo, porque ele pode trazer grandes problemas para a nossa vida. Eu quero citar alguns. Em primeiro lugar, a preocupação é um pecado de desobediência a Deus. A preocupação é um pecado de desobediência a Deus. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus vai dizer 3 vezes para os seus discípulos: não se preocupem. E quando Jesus diz isso, ele não está aqui trazendo uma sugestão, mas uma ordem. Ele diz: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Veja, ele vai dizer: não se preocupem com a própria vida. No verso 25 ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus diz: não se preocupe com a vida de vocês.
O que Jesus está dizendo, a gente vai ver em detalhes mais na frente, é que nós, por mais que nos preocupemos, nós não temos condições de acrescentar uma hora sequer à nossa vida. E quando nós vivemos uma vida preocupada, nós estamos vivendo uma vida fazendo de hoje problemas, fazendo com que a vida hoje seja vivida de uma maneira pior do que nós poderíamos viver. Nós temos a vida é uma dádiva de Deus. Deus nos deu a vida para viver e a vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Enquanto nós gastamos a vida preocupados com a morte, preocupados em manter a vida, nós desfrutamos de uma forma ruim a vida que nós temos. Por isso a preocupação é um grande problema para nós. Jesus disse, não se preocupe com a vida. Nós vamos ver que a vida é algo que Deus cuida. A vida é algo que Deus dá. A vida é algo que Deus tira. A vida está nas mãos de Deus. Se preocupar com a vida não vai fazer com que a gente viva mais. Se preocupar com a vida não vai fazer com que nós tenhamos uma vida mais longa aqui na terra. Nós devemos confiar em Deus. Mas o texto vai dizer que nós não devemos nos preocupar com a manutenção da vida, não apenas com a vida em si, mas com a manutenção da vida. O verso 31 vai dizer, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Jesus então diz que não devemos nos preocupar com a vida e nem com a manutenção da vida. Comer, beber e vestir são coisas necessárias para a manutenção da nossa vida. E naquele tempo, comer, beber e vestir eram coisas mais difíceis, talvez, do que é para nós hoje. Talvez hoje tenhamos preocupações em outras questões, porque talvez quando a gente abre a despensa da casa, está cheio de comida. Talvez a gente não se preocupe com o que se vestir, porque a gente abre o guarda-roupa, está cheio de roupas. Então parece que essas preocupações não são preocupações primárias. Mas a impressão que dá é que quanto mais temos, mais fazemos de outras coisas preocupações para nós. E quando fazemos dessas coisas preocupações, nós estamos desobedecendo aquilo que Cristo nos orientou. Porque Cristo disse, não se preocupem com a manutenção da vida. Ainda ele vai dizer que nós não deveríamos nos preocupar com o futuro. O verso 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, essas três grandes preocupações de cada um de nós, essas três grandes preocupações são preocupações de cada um de nós. O que será da minha vida? Como vou me manter? O que será do meu amanhã? Esse tipo de preocupação é pecaminosa. Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar. Ele não disse que isso é uma sugestão, mas ele disse que isso é algo que nós deveríamos acatar, porque é uma ordem. Muito bem. A preocupação, então, pode se tornar uma desobediência a Deus. Deus diz para que nós não nos preocupemos. Deus deseja que nós confiemos nele. Mas muito bem, a gente vai ver nesse texto ainda que, em segundo lugar, a preocupação pode ser um sinal de incredulidade. A preocupação pode ser um sinal de incredulidade. O verso 30 e o 33 diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que esse verso está dizendo é, nós não deveríamos nos preocupar, porque quando nós nos preocupamos, nós não estamos crendo que Deus suprirá aquilo que Ele prometeu. E quando fazemos isso, colocamos em dúvida em nosso coração a respeito de quem é Deus. Quando nós nos preocupamos com aquilo que Deus diz que nós não deveríamos nos preocupar, o que nós estamos demonstrando, no fundo, é que nós não acreditamos
que Deus de fato vai cumprir a sua promessa, que Deus de fato vai cuidar de nós. Então, isso pode ser um sinal de incredulidade do nosso coração. A gente diz que crê em Deus, mas na prática, nós não queremos descansar no cuidado dele. O verso 33 vai dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo que se cumprirmos nossa responsabilidade de primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, ele nos promete nos dar tudo o que precisamos. Quando nos preocupamos, estamos em essência dizendo a Deus: Senhor, eu não creio nas tuas promessas. Então Jesus está dizendo: busque o reino de Deus, que Deus sabe de tudo que você precisa e ele vai te dar. E quando a gente não crer nisso, nós estamos duvidando das promessas de Deus. Portanto, a preocupação pode ser um sinal de incredulidade. Também podemos observar, meus irmãos, que a preocupação pode trazer uma série de consequências nocivas à nossa vida. Eu quero aqui demonstrar algumas. A primeira delas, a preocupação pode trazer depressão ao nosso coração. Nós podemos estar num estado de depressão fruto da preocupação. Provérbios capítulo 12, verso 25, vai dizer que a Bíblia vai dizer que o coração ansioso deprime o homem. A ansiedade é capaz de mexer tanto com o nosso estado emocional que pode nos levar à depressão. A preocupação pode fazer com que nós vivamos um estado de depressão, com o coração deprimido. A angústia pode ser tão profunda e fazer com que nós vivamos num estado de tristeza absoluta, de depressão, com o coração deprimido. Isso é algo terrível para nós. Mas ainda ela pode minar a nossa saúde física. É comprovado cientificamente que dezenas de doenças podem ser provocadas pela ansiedade. Eu posso citar algumas: gastrite, úlceras, colites, ataque cardíaco, hipertensão, cefaleia e vários tipos de alergias, por exemplo, são doenças que podem ser provocadas por conta da preocupação, da ansiedade. A preocupação pode roubar nossa felicidade. Pessoas que vivem preocupadas geralmente são pessoas insatisfeitas, que reclamam da vida que possuem e precisam sempre de algo a mais, sempre estão em busca de mais, porque estão descontentes, se sentem vazios, sem propósito de vida. São pessoas que não conseguem desfrutar de felicidade. A preocupação pode ser um grande inimigo para roubar a nossa felicidade. Geralmente, pessoas preocupadas são pessoas com poucos amigos, porque são pessoas que murmuram da vida o tempo todo, reclamam da vida o tempo todo. Geralmente, pessoas preocupadas são pessoas muito ocupadas, buscando aquilo que não deveriam buscar e abrindo mão daquilo que de fato pode trazer felicidade ao coração. Por isso, a preocupação pode roubar de fato a nossa felicidade. A Bíblia vai mostrar para nós que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 3, vai dizer que Deus, por seu divino poder, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O texto está dizendo que Deus, no seu divino poder, nos deu tudo o que nós precisamos para ter uma vida e uma vida piedosa. A grande questão é como nós podemos acessar essas coisas. Se Deus já disponibilizou pelo seu poder tudo aquilo que a gente precisa para a vida e para uma vida vivida para Ele, para a sua glória, como nós podemos acessar essas coisas? O texto diz que nós devemos buscar isso no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua glória e virtudes. O que o texto está dizendo, então, é que nós
podemos acessar tudo o que necessitamos para a vida e para uma vida em piedade se nós buscarmos isso num relacionamento, num conhecimento, na intimidade com Deus. Quanto mais buscamos a Deus, mais satisfeito nós seremos. Quanto mais buscamos a Deus, menos preocupado nós viveremos. Portanto, a Bíblia mostra que Deus providenciou tudo aquilo que nós precisamos para a vida. E nós devemos buscar isso em Deus. Ainda eu quero dizer que, espiritualmente falando, a ansiedade precisa ser lançada sobre Deus. É Ele que cuida de nós. A preocupação pode se tornar uma porta aberta para o inimigo nos devorar. Quem diz isso é Pedro, na sua primeira carta, no verso 7 e 8 do capítulo 5. O texto diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rungindo e procurando a quem possa devorar. O texto está dizendo que nós devemos lançar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. E devemos fazer isso porque o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Então a gente deve ser sóbrio e vigilante, entregando a Deus aquilo que tem tomado o nosso coração de preocupação, sabendo que Deus cuida de nós. Quando nós não fazemos isso, nós encaramos uma porta para que o inimigo nos devore. Eu quero trazer alguns exemplos disso. Quando um casal começa a viver dificuldade financeira, o que geralmente acontece? A preocupação toma o coração e a esposa começa a acusar o marido começa a acusar a esposa. E um começa a encontrar culpa no outro. E um começa a achar que a solução está na maneira errada, na forma errada que o outro vive. E a gente vai gerando mais conflito, e a gente vai gerando mais problema, e a gente vai entrando numa situação de dificuldade onde a gente não consegue sair deste lugar. Porque nós vamos nos movendo, tomando decisões e buscando soluções, movidos por um sentimento, por uma premissa errada. Nós fazemos as coisas, nós buscamos as coisas por conta desse sentimento que angustia o nosso coração e a gente quer se livrar disso. E aí a gente acaba entrando em porta que não deveria entrar, acaba tomando decisão que não deveria tomar, acaba se precipitando em algumas coisas, porque nós estamos tomando decisões fruto de um coração ansioso, preocupado. E aí o inimigo aproveita esse terreno fértil para arruinar com a nossa vida. Para arruinar com a nossa vida. Portanto, nós devemos lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos repensar seriamente como estamos lidando com a preocupação. Se ela pode provocar tantos males à nossa vida, por que insistimos em alimentar esse sentimento dentro de nós? Será que, como um remédio que tem efeitos colaterais, esse sentimento pode ser útil para alguma coisa e por isso vale a pena sofrer os danos? Será que nós estamos encarando a preocupação como se fosse um mal necessário? Aquela coisa assim, não, eu sei que isso me faz mal, mas botando na balança, eu preciso desse sentimento, porque ele me move a buscar soluções, ele me move a fazer alguma coisa. Será que a preocupação é um mal necessário, um remédio com efeitos colaterais? A gente vai ver nessas palavras de Jesus que não. E por que não? Porque nós não deveríamos nos preocupar. Porque a preocupação é desnecessária e totalmente inútil. A preocupação é desnecessária e totalmente inútil. Jesus vai questionar no verso 27, vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus questiona: quem de vocês, por mais que se preocupem,
pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida. E qual é a resposta dessa pergunta de Jesus? Ninguém pode. Ninguém pode, por mais que se preocupe, acrescentar 1 hora sequer à sua vida. Portanto, preocupar-se com a morte não irá fazer com que vivamos mais, mas certamente irá fazer com que vivamos angustiados, cheios de medo, sofrendo. Ou seja, viveremos de uma forma ruim os dias que temos para viver. Ao invés de desfrutar da vida que temos, nós viveremos a morte, preocupado com ela. Se preocupar com a morte não vai fazer com que a gente viva mais. Portanto, nós devemos desfrutar da vida hoje. Entender que a vida está nas mãos do Senhor. É Ele que dá a vida. É Ele que tira a vida. E assim nós cremos segundo a palavra do Senhor. A preocupação com a comida não vai colocá-la em nossa mesa. Se preocupar com a nossa saúde não vai fazer com que ela seja restaurada. Se preocupar com a roupa não vai fazer com que nós sejamos vestidos. A preocupação é um investimento de tempo em uma direção que não vai impedir que algo aconteça ou vai fazer que as coisas sejam diferentes. A preocupação não é um investimento que vai trazer solução aos nossos problemas. O que quero dizer é que se nós vivermos preocupados, a preocupação não é uma atitude que vai resolver o nosso problema. Temos que agir de outra forma. Temos que ser mais racionais e buscar soluções. Jesus, nesse texto, vai nos orientar o que devemos fazer. Nós vamos ver isso no final da mensagem. Mas antes, nós devemos continuar respondendo a pergunta: será que é necessário a preocupação? A resposta é não, porque ela é inútil e desnecessária. E ainda, a preocupação não é compatível com os cristãos. A preocupação não é compatível com os cristãos. O verso 32 diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor então está afirmando que buscar essas coisas fundamentado em preocupação é um caminho que aqueles que não confiam em Deus buscam. Mas aqueles que confiam em Deus sabem que Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a manutenção da vida. O pagão busca essas coisas porque ele está sozinho na mente dele. O pagão busca essas coisas porque ele não tem a quem recorrer. Ele só conta com ele mesmo. Ele só tem esta vida para viver. E aquilo que Paulo vai dizer, que aquele que pensa que a vida é apenas isso aqui que nós temos para viver, nós fazemos da vida uma vida que é miserável. Como Paulo diz, a vida desses homens são a mais miserável de todos os homens. Porque aqueles que só têm expectativa e esperança para aqui e agora, precisam realmente correr. Precisam correr contra o tempo. Precisam correr para fazer as coisas. Precisam correr para poder ter coisas. Precisam correr para realizar sonhos. Precisam correr o tempo todo. Precisam viver uma vida angustiada e preocupada o tempo todo. Porque um dia a vida acaba para eles. Na perspectiva deles. Na maneira como eles enxergam a vida e o mundo. Mas nós não enxergamos a vida assim. Cristo está falando para aqueles que estão debaixo do seu reino. Cristo está orientando para que busquemos o seu reino e sua justiça. Cristo está dizendo para nós que somos cristãos e que acreditamos que o reino de Deus já foi estabelecido sobre nós, mas ele ainda não é pleno e será pleno na consumação de todas as coisas. Nós acreditamos que haverá uma vida a ser vivida muito superior àquilo que vivemos hoje. Nós acreditamos que isso aqui é apenas uma ilusão e que a vida será vivida plenamente ao lado de Deus eternamente. Cristo, então, nos orienta e nos ensina a não ficar preocupado nesta vida que temos aqui de peregrinação, porque Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida e uma vida plena. Os pagãos correm atrás dessas coisas, mas nós cremos em vida eterna.
Nós cremos que a vida aqui não é comparada com aquilo que será revelado. Nós cremos nisso. Portanto, a resposta é não. A preocupação não é útil para nós e não é compatível para um cristão. A resposta é não. E por que não? Porque Deus tem cuidado de nós. O verso 28 vai dizer assim: observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Verso 28 vai dizer: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo é que assim como Deus que cuida da sua criação, cuida da manutenção da vida criada, por isso ele usa aqui a figura dos pássaros, do lírio do campo. Jesus está dizendo, Deus também cuidará de vocês. Jesus está dizendo, vocês não têm mais valor do que essas coisas. E a Bíblia diz que nós temos. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos comunicou atributos que são dele. Deus nos colocou como mordomos da criação. Deus nos colocou no mundo para que nós cuidássemos do mundo e refletíssemos um Deus que é criador. Por isso, quando nós somos criativos, nós somos inteligentes, quando nós somos amorosos, na verdade nós estamos refletindo o caráter de um Deus que é criador de todas as coisas. Portanto, Deus está dizendo que nós temos valor, nós somos a coroa da criação. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios do campo, será que Ele também não cuidará de nós, homens de pequena fé? O que Jesus está dizendo, então, é que a preocupação ela é desnecessária, porque Deus está cuidando de nós. O verso 32 diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, o cristão é aquele que sabe que existe um Pai nosso que está nos céus. E ele, o cristão, não está sozinho. Ele confia em Deus. Deus cuida de nós. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar que Deus tem cuidado de nós. Mas por último ainda, eu quero dizer que Jesus não apenas aponta o erro, mas ele aponta o caminho da solução. Cristo não apenas exorta aqui os seus discípulos e mostra como eles estão errados por viverem preocupados. Não. Cristo não quer apenas aqui passar um raio-x e mostrar como nosso coração às vezes é enganoso. Não, Cristo quer apontar soluções. Ele quer apontar o caminho em que nós, que somos cristãos, devemos seguir. E o texto vai dizer, no verso 33, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Até aqui vimos os males da preocupação e por que não deveríamos nos preocupar. Mas no verso 33, Jesus vai mostrar o que nós devemos fazer para vencer a preocupação e a ansiedade. E Jesus vai dizer, busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus e a sua justiça. A vida do cristão, meus irmãos, não deve ser uma vida preocupada, não deve ser uma vida em busca das coisas materiais, mas uma vida que busca prioritariamente o Senhor. É uma vida que busca Deus. Buscar o reino de Deus é prioritariamente desejar fazer parte do reino, onde Jesus é rei. Esse reino foi inaugurado na vinda de Jesus Cristo. É submeter-se a Cristo, é viver de uma forma a acumular tesouros no céu, é proclamar as boas novas do Rei, é santificar o nome de Deus em nossa vida, é vindicar a vinda do reino e pedir para que a vontade do Pai seja feita na terra
como é feita no céu. Em outras palavras, é viver para Deus e não para nós. Em outras palavras, é viver em busca das coisas de Deus e de ser e fazer aquilo que vai agradar a Deus. Qual é o caminho para não viver uma vida preocupada? É um caminho de fazer com que nós não sejamos o protagonista da nossa própria história. Qual é o caminho para viver uma vida descansando no Senhor? É fazer da vida uma vida onde a nossa busca prioritária é viver para Deus e para a sua glória. É entender que o caminho que Jesus aponta é um caminho de diminuição de nós mesmos. A Bíblia nos ensina sobre isso o tempo todo. Diminua para que ele cresça. Só que nós vivemos num conflito, nós vivemos num tempo, num contexto social em que a mensagem que nós ouvimos o tempo todo como um caminho para a felicidade é se autovalorizar. O que a gente ouve o tempo todo é: você precisa se amar primeiro. Você precisa buscar o seu eu primeiro. Você precisa buscar você primeiro. Você precisa fazer para você primeiro, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É isso que o mundo ensina. Não é verdade? A gente está ensinando para as meninas o seguinte: olha, você precisa crescer, estudar, você precisa se formar, se desenvolver, para que você não dependa de homem. A gente está ensinando a fazer economia da seguinte maneira: olha, você precisa investir aqui, investir ali, investir em outro lugar, para que você não dependa de uma única fonte, para que você não dependa de patrão. Nós estamos ensinando que a vida para ser vivida com felicidade é uma vida de independência. Só que, na verdade, por mais que o homem não acredite em Deus, ele é dependente, porque ele não tem o controle da sua própria vida. Por mais que a gente faça o que a gente for, a gente busque o caminho de estabilidade financeira, busque fazer, busque acontecer, isso não é garantido para nós. Felicidade, vida, saúde, porque a vida e a manutenção dela está muito além dessas coisas. É Deus que dá a vida e tira. Por mais que a gente busque saúde, o coração pode parar a qualquer momento. Podemos atravessar uma avenida tão preocupados em perder a vida. A vida não está nas nossas mãos. A vida não está nas nossas mãos. Por isso, o caminho para vencer a preocupação é esquecer de si mesmo. É buscar a Deus, a sua justiça. E saber que esse caminho de buscar a Deus, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Deus está cuidando de nós. Quanto mais nos preocuparmos com Deus e com as coisas de Deus, teremos menos tempo para nos preocuparmos com o futuro, com a manutenção da vida e com as coisas que nós não temos controle algum. Não temos controle algum. Quem disse que a gente vai ter o amanhã para viver? Eu acho que essa pandemia veio para mostrar isso para a gente. Quantos sonhos foram interrompidos? Quantos planejamentos que nós fizemos para o ano de 2020, no ano de 2021, não saiu do papel. Quantas coisas. Isso é uma demonstração para nós que nós não temos controle da vida. E a pergunta que eu te faço é: se não somos nós que temos o controle da vida, quem tem o controle?
Aqueles que não acreditam em Deus acreditam que não há ninguém que tenha um controle. Se não tem ninguém que tenha um controle, a gente está perdido, sem esperança alguma. Como é que dá para descansar assim? Como é que dá para descansar vivendo no mundo que a gente vive, sem acreditar que existe um Deus que cuida das coisas? Como é que a gente consegue descansar? Para pensar um pouco. Como que a gente consegue descansar? Sabendo que a gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Como a gente consegue descansar? É enlouquecedor para nós pensar que um vírus pode tirar a nossa vida e o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser da esposa? Como descansar? Se não há ninguém que está cuidando de nós, como descansar? É por isso que Jesus disse que é os pagãos que buscam estas coisas. Mas nós confiamos que Deus tem cuidado de nós. Se o vírus leva, como vai ser os filhos e a esposa? Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E Deus está cuidando de nós. Se perdermos o emprego, como é que vai pagar as contas? Aqueles que são um pouquinho mais maduros, já passaram por tantas fases na vida e chegaram até aqui, sabe que portas abrem, portas fecham. As coisas acontecem e Deus nos dá providência para a manutenção da vida. Como é que a gente chegou até aqui? A Bíblia mostra para nós que Deus está cuidando de nós e cuidará até o fim. Porque Ele disse que há moradas no céu para nós. Jesus disse que foi, mas que voltará para nos buscar. E ainda disse que Ele é o caminho para chegar às moradas celestiais. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor e a garantia da nossa herança. A Bíblia diz que Deus está cuidando de nós na vida e na morte. Porque a morte foi vencida em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia garante para nós que Deus vai cuidar de nós até o fim. Então, qual é o caminho para vencer a preocupação? É o caminho de esquecer de si mesmo, buscar a Deus e conseguir encontrar de fato descanso no Senhor. Descanso no Senhor. É conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, saber que é Deus que nos tem. Se dorme e acorda é porque Deus quer. E é que Ele não quiser, a gente não acorda mais. Mas em Cristo, a gente não acorda aqui, mas acorda na eternidade com o Senhor. Essa é a esperança que nós temos. Portanto, nós devemos lembrar dessas coisas. Como a gente se precipita muitas vezes por conta da preocupação. Buscamos caminhos, entramos por portas por conta da preocupação. Muitas vezes negligenciamos até valores, princípios, por conta da preocupação. O jeitinho aqui, a oportunidade ali, por conta da preocupação. Quantas decisões equivocadas já tomamos na nossa vida, fundamentado na preocupação? O que quero dizer, meus irmãos, é que a preocupação não pode ser a mola propulsora para encontrarmos soluções. Porque a preocupação a gente lança diante do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Soluções para os nossos problemas nós encontraremos quando nós compreendermos que a vida precisa ser vivida para Deus e para a sua glória. Dei um exemplo na mensagem agora à tarde,
no primeiro culto, quando a gente vai no médico, o médico diz assim pra gente: olha, você precisa fazer um regime, uma dieta, senão tu vai morrer. Aí o que a gente faz? É desesperado e começa a cortar tudo, a não querer comer as coisas mais, a melhorar a alimentação e tal, e daqui a pouco melhora, só que daqui a pouco a gente esquece, porque a preocupação foi embora, porque a gente fez o certo motivado pela coisa errada. Por que nós devemos cuidar da saúde? Porque o corpo não mais nos pertence, mas pertence ao Senhor. Nós fomos comprados e somos templo do Espírito Santo. Portanto, cuidar da saúde é para a glória de Deus. Perceba? Se a gente conseguir aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue melhorar a vida. Por que muitos casamentos são ruins? Porque é o marido preocupado em fazer o que ele quer. Porque primeiro é ele. É a esposa preocupada em fazer o que ela quer. O primeiro é ela. E quando a gente começa a entender que o casamento é para Deus, não é para mim, nem para ela, a gente começa a entender que nós precisamos servir uns aos outros, porque Deus é glorificado nisso. E a gente começa então a viver um bom casamento. Aplica isso em todas as esferas da vida, para ver se você não vai ter uma vida menos preocupada e uma vida mais feliz. Aplica isso em todas as esferas da vida para ver se você não vai conseguir desfrutar muito mais daquilo que Deus tem te dado para desfrutar. Deus tem te dado família para desfrutar. Deus tem te dado saúde para desfrutar. Deus tem te dado bens materiais que você pode desfrutar. Deus tem te dado prazeres que você pode desfrutar. Mas se você fizer isso para Deus, você vai fazer da melhor maneira possível. Mais feliz você será. Agora, quando a gente segue o caminho da filosofia mundana, e diz primeiro você, primeiro você, primeiro você, sabe o que acontece? A gente vive satisfeito, inseguro, coração repleto de medo, porque a gente precisa o tempo todo fazer, a gente precisa o tempo todo provar para as pessoas que a gente é, a gente precisa o tempo todo mostrar valor, o tempo todo. Porque a gente vive, meus irmãos, numa sociedade que nós somos descartáveis. Descartáveis. Nós somos apenas utilizados uns pelos outros. E a gente não percebe. A gente se torna escravo disso tudo. E o caminho de liberdade é o caminho quando buscamos a Deus. Porque Deus, na pessoa de Cristo, é o único Senhor que não abusa de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se entregou em sacrifício por amor de cada um de nós. A verdadeira liberdade está em Cristo, na busca do seu reino. Quanto mais livre nos tornarmos, menos preocupados com a vida e com a manutenção da vida nós seremos. Portanto, Jesus mostra o caminho que nós devemos percorrer. E nós devemos buscar o Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça. Jesus então nos oferece uma substituição do nosso estilo de vida. Ao invés de vivermos em busca de coisas para nós, e essa é a raiz do problema da preocupação, Ele nos oferece um estilo de vida onde buscamos o reino de Deus. E se assim fizermos, se assim substituirmos, receberemos de Deus tudo o que precisamos para a vida e para a manutenção da vida. Em outras palavras, busque as coisas de Deus e Ele dará todas as coisas que você precisa. Descanse em Deus, Ele cuidará de você. Mas ainda Jesus vai dizer outra coisa importante, a gente vai fechar a mensagem.
No verso 34 ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é que nós devemos nos concentrar nos problemas que nós temos hoje. As nossas maiores preocupações não são pautadas no hoje, mas pautadas no amanhã. Só que o amanhã pertence a Deus. E nós não sabemos se nós teremos o amanhã para desfrutar. A ansiedade é exatamente isso, é trazer o problema do amanhã para o hoje. E quando a gente faz isso, a gente vive mal hoje. Quantas vezes descontamos nos filhos, na esposa, porque estamos com a vida atribulada e preocupada? Quantas vezes? Quantas vezes tratamos mal aqueles que amamos, porque o nosso coração está angustiado e em nome de uma preocupação egoísta, mas que nós estampamos como se fosse uma preocupação para a família, nós negligenciamos os nossos papéis e aquilo que nós devemos fazer hoje. Quantas vezes nós fazemos isso? Vamos trocando. Por conta do amanhã, nós não vivemos o hoje. E a gente vai caminhando, então, lutando batalhas que nós não deveríamos lutar, porque talvez elas nunca aconteçam. A ansiedade é trazer uma batalha para o dia de hoje, sabe? É se antecipar para uma luta. Pode ser que a gente não precise travar amanhã. Deus. Eu gosto de brincar lá em casa, digo assim sempre. Quando tem alguma coisa assim que a gente não sabe como vai ser, eu digo, o jogo só acaba quando o juiz apita. Para que se precipitar com as coisas? Calma. Deus está cuidando. E se antecipar. Por que trazer para você uma guerra que você não precisa travar agora? Por quê? Portanto, Jesus vai dizer, busque viver cada dia, um dia de cada vez, porque cada dia tem seu próprio mal. Não faz sentido se preocupar com amanhã. Buscando a Deus, teremos a nossa mente ocupada com aquilo que precisamos fazer hoje. E porque o temido mal de amanhã pode jamais vir a acontecer. Devemos pensar da seguinte maneira, para o problema de hoje, a graça de hoje. Se amanhã tivermos outro problema, teremos a graça do Senhor para resolvê-lo. Basta cada dia seu próprio mal. Basta cada dia seu próprio mal. Eu quero fechar essa mensagem dizendo aos irmãos que nós devemos buscar soluções para os nossos problemas, mas essas soluções não podem estar pautadas na preocupação. Irmãos, compreendem? Eu não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, eu não estou dizendo que a gente não deve se cuidar, eu não estou dizendo que nós não devemos cumprir com as nossas responsabilidades. O que eu estou dizendo é que tem coisas que são maiores do que nós. E por mais que nós tentemos resolver, nós não temos soluções. Nós devemos descansar em Deus. Diante dessa pandemia, eu acho que vale a pena dizer isso. A gente precisa se cuidar. Usar máscara, evitar aglomeração, fazer tudo que a gente tem de recomendação para ser feito. A gente precisa ser responsável, mas a gente não pode entrar na paranoia, do medo da morte, porque senão a gente não vive o hoje que Deus está te dando para viver. Porque a gente sabe que se chegar o momento de pegar o vírus, a gente vai pegar. Quantas pessoas nessa pandemia que a gente sabe que tomou todos os cuidados possíveis e pegou o vírus? Tem gente que não sai de casa há 1 ano e pegou o vírus dentro de casa.
O que quero dizer, e aqui eu não quero encorajar ninguém a ser... Pensei numa palavra que eu achei que ia ficar forte, mas eu não achei outra, eu vou falar ela mesma. Não quero aconselhar ninguém a ser estúpido. De dizer, não, agora ninguém vai cuidar nada, isso não existe, a gente não deve tomar vacina, a gente não deve usar máscara, que não sei o quê. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem. Sabe por quê? A gente não entende que a ciência, quando produz uma vacina, ela glorifica o Deus que é o Criador de todas as coisas. Porque quem deu a capacidade para o homem fazer é Deus, e assim nós cremos. O que quero dizer, então, a gente deve fazer a nossa parte. Mas a gente não pode fazer com que o medo da morte nos mate hoje, cheio de vida e de vigor. E a pandemia, infelizmente, tirou a vida de muitas pessoas fisicamente. Mas há muita gente morrendo espiritualmente por causa do medo do vírus. Há muita gente que está manifestando a incredulidade. E no final das contas, confia em Deus até a segunda página. Até a segunda página. Confia em Deus, mais vírgula. Eu confio em Deus, mas cuidado com esse mais. Que pode ser que seja fruto de credulidade no seu coração. Eu não posso sondar o seu coração. Mas você pode fazer isso. Veja se a preocupação tem roubado você, a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade. Se a preocupação tem gerado conflito dentro do seu lar. Se a preocupação tem gerado mais problemas emocionais para você. Você pode fazer esse diagnóstico. E se essas coisas estão acontecendo, é sinal de que esse caminho não é o caminho que você deve percorrer. Está fazendo mal para você. Está fazendo mal para você. A preocupação não é um remédio que vale a pena tomar. Então para um pouquinho e reflita. Para um pouquinho e reflita. Sabe o que eu acho extraordinário de Jesus? Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas a salvação significa descanso. Sabe por que a igreja se reúne no domingo? Porque domingo é o dia do descanso. E sabe por que domingo é o dia do descanso? Porque a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e venceu a morte no domingo, vencendo o pior dos nossos inimigos, para nos dar descanso. Um descanso pleno e que será eterno no novos céus e numa nova terra. Mas o descanso que nós podemos desfrutar hoje, aqui e agora. Por isso ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós encontramos descanso para as nossas maiores preocupações em Cristo Jesus. E é por isso que ele pede, busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não entre com essa paranoia que se você não fizer, ninguém vai fazer. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. O caminho para nós trilharmos é o caminho do reino. E nós já vivemos debaixo desse reino. Cristo reina e precisa reinar em nossos corações. Portanto, entenda
o ator principal da sua vida não é você, mas é Cristo. O protagonista da sua história não é você, mas é Cristo. Enquanto você desejar ser o protagonista, o ator da sua história, aquele que vai fazer por você, aquele que vai conquistar por si mesmo, eu posso te dizer, esse caminho é um caminho de frustração e de fracasso. E quanto mais achamos que devemos ter e ser, para que aí a gente alcance algum tipo de felicidade, ou status, ou valor, nós vamos perceber que todas essas coisas são perecíveis, passageiras e descartáveis. Sabe de uma coisa? Um dia ninguém mais se lembrará de nós. Ninguém mais. Meus filhos não conhecem meu bisavô e minha bisavó. Eles não sabem nem quem são. Um dia nem a família se lembrará mais de nós. Isso é uma prova clara que nós não somos o protagonista de nossa história. Portanto, viva para que Cristo seja lembrado em sua vida. Para que Cristo possa receber a glória devida. Se Cristo for a tua motivação, eu vou dizer, estude. Eu vou dizer, trabalhe. Eu vou dizer, cuide da sua família. Mas faça isso com a motivação correta.